preciso te atualizar sobre uma entrevista de Josh Vander, o dono da 777 falou sobre o projeto no Vasco da Gama, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Bora mudar de assunto e falar sobre a entrevista de Josh Vander, o dono da 777 ao GE. O Josh passou o final de semana no Brasil, na sexta-feira chegou a se reunir com o Pedrinho. Já contei para vocês que o Pedrinho adotou um discurso nada amistoso, afirmando que se não derem participação para ele no dia a dia, ele pode levar o caso à justiça e tentar pedir a venda da parte da 777 para outra empresa. O Josh Vander adotou um discurso bem conciliador nessa entrevista e evitou qualquer tipo de polêmica com o Pedrinho. Embora tenha admitido que ficou frustrado com o desempenho do Vasco na temporada passada, a frase foi, abre aspas, nosso objetivo em 2023 era se manter na Série A. E mesmo conseguindo isso, nenhum de nós ficou feliz que nosso destino foi decidido apenas no último jogo. Estamos trabalhando para sermos cada vez mais competitivos e eu acredito que temos uma comissão técnica e elenco para conseguir isso. Assisto a todos os jogos e confio no time que temos. Fecha aspas. O dono da 777 também se referiu ao Vasco como um novo Vasco a partir da chegada da 777, admitiu que errou a fazer uma série de projeções otimistas lá atrás. Você vai lembrar daquele discurso em que o Vasco entraria em ritmo de competição com o Flamengo, disputaria todos os títulos, que tinha acabado a farra do rival. Ele admitiu que exagerou no tom e falou também que o Vasco está adiantado em relação a uma série de planejamentos, como o pagamento de dívidas e também a reorganização do modelo financeiro. Você está gostando do trabalho do Vasco na 777? Ou melhor, da 777 no Vasco? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre bastidores de uma reunião pesadíssima entre Pedrinho e 777. Na sexta-feira, o Josh Vander, dono da SAF do Vasco, esteve no Rio de Janeiro e se encontrou com o Pedrinho. Encontro que demorou mais ou menos 2 horas. E o Edmundo, que é muito próximo do Pedrinho, deu mais detalhes sobre o encontro, assegurando que o clima foi pesadíssimo. De acordo com Edmundo, abre aspas, a reunião foi para botar um ponto final nessa história. Ou o Pedrinho participa das coisas, ou vai atrás de alguém para comprar a parte da 777. É bem simples, disse o Edmundo durante uma live no canal dele aqui no YouTube. Depois, quando perguntado se a 777 não quisesse mudar o status quo, o modus operandi atual, e não quisesse vender a parte dela, como é que ficaria? Segundo Edmundo, o Pedrinho estaria disposto a levar essa causa para a justiça. Vale lembrar que algumas semanas atrás o pessoal do Atenção Vascaíno já havia informado a intenção da 777 em vender o seu percentual para um grupo de investidores árabes. O pessoal da 777 está incomodado com toda a situação, o clima de guerra entre as partes e mais do que isso, está preocupado com a necessidade de um aporte de 270 milhões de reais que precisa ser feito até o dia 30 de setembro. Só para completar sobre o Vasco, Hugo Moura está contratado, volante de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, operação de 2 milhões de euros. Muito bem, e que festa linda pro Dinamite e a festa natural que a torcida do Vasco já faz. Gostou desse jogo do Vasco, Lucas Pedrosa? Já já a Nadine vai falar sobre as polêmicas de arbitragem nesse jogo aí. Fala, Pedrosa. Sem dúvida, para mim foi um grande jogo do Vasco da Gama, uma grande estreia, principalmente pelas homenagens ao Roberto Dinamite, e ele merece tudo que o Vasco puder fazer para ele. Também a camisa linda que o Vasco estreou ontem com o Valeu Roberto, que é em alusão justamente ao jogo de despedida dele como jogador profissional. E aí é um Vasco da Gama que teve um primeiro tempo muito consistente, com 3 meias, tanto o Sforza, o Cocão e o Galdame jogando demais, intensos, brigando por cada bola. Inclusive o Matheus Carvalho, o Cocão, foi o melhor da partida para mim, não só pelo gol que ele fez, mas uma partida extremamente madura de um cara que só tem 22 anos. Inclusive o Sforza com 21 e lá na frente o Galdame, se eu não me engano, tem 27, 28. O meio-campo jovem, mas que conseguiu dar conta do recado. Lá na frente, o Rossi e o David também foram importantes na válvula de escape, o Rossi pelo lado direito, o David fazendo um belo gol e mais uma vez mostrando como é um jogador útil para o Vasco da Gama, longe de ser um craque, mas é útil. É um cara que vem sendo trabalhado muito bem pela comissão técnica e conseguiu ser coroado com um gol. No segundo tempo, o Vasco vai com o 2-0,
Já vou adiantando aqui minha opinião, para mim foi pênalti do Lucas Piton. E no segundo tempo, o Galdame sofre um pênalti do Rodrigo Eli, do Grêmio. Esse do Rossi que tá aparecendo não foi pênalti, Não foi, né? zero pênalti para mim. Isso aí o Rossi cavou esse lance. Mas o Vasco, com esse jogo consistente, o medo do vascaíno era justamente o que iria acontecer com o 2-0 no placar. Lembrando os jogos contra o Água Santa, entre outros jogos que o Vasco tinha vantagem e deu mole. Abdicou de jogar nos primeiros 20 minutos, o Ramon Dias junto com o Emiliano percebeu isso, tanto que coloca o João Vitor na vaga do Medel para aumentar a estatura e depois coloca também o Ryan na vaga do Rossi. E a entrada do Ryan, apesar dele ter falhado no gol do escanteio, porque ele não corta a bola no primeiro pau, foi muito importante para segurar o ímpeto do Grêmio. Quando o Ryan entrou, ele consegue criar duas oportunidades ali, onde o Grêmio ia crescer no jogo, porque estava 2-1. Então depois o Vasco começou a jogar, controlou mais a partida, o Grêmio também fez uma partida bem abaixo do esperado no segundo tempo, e aí a vitória veio com muitos méritos, uma estreia muito consistente, e repito aqui, vou confirmar para finalizar. O time do Vasco não é o time que foi eliminado para o Nova Iguaçu, não é a equipe do segundo tempo do Água Santa. Esse é o time do Vasco, consistente, batalhador e que tem um grande técnico e pode fazer um Campeonato Brasileiro, no mínimo, tranquilo. Foi pênalti ou não foi do Piton? Não fala, espera. Vamos olhar primeiro a Nadine e depois a gente vai dar a nossa opinião, Vene Casagrande. Vamos ver o que ela falou sobre as polêmicas da partida do Vasco da Gama. Fala, Nadine. E no jogo do Vasco e Grêmio também tivemos lances polêmicos. O primeiro foi a não marcação de um pênalti claríssimo a favor do Grêmio, onde o Lucas Piton está com o braço no movimento antinatural, aberto, e ele ainda prende a bola. O árbitro de vídeo recomendou a revisão do lance, mas o árbitro em campo, após analisar as imagens do monitor, manteve a decisão de não pênalti. Na minha opinião, o pênalti é claríssimo e deveria ter sido marcado. E o Vasco reclamou muito também de um pênalti que não teria sido marcado, e dessa vez o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. E na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado, pois o Rodrigo Eli acabou chutando a perna esquerda do Galdames, que tinha a possibilidade de dominar essa bola. 1-1, né? Porque eu também achei que os dois foram pênaltis. Sim. Apesar de achar a regra da bola na mão, mão na bola, muito ruim, porque se a gente pensar na atitude antinatural, ele tá desequilibrando, daí ele precisa de um braço para voltar ao equilíbrio na biomecânica. Mas a regra diz, enfim, mas a regra também fala dessa atitude antinatural e esse árbitro interpretou desse jeito, Vene Casagrande. O que eu fico feliz é que eu tive a mesma opinião que a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, porque eu fiquei com medo de falar algo aqui e ela ir contra a minha opinião. Mas, de fato, na minha opinião, isso aí foi pênalti, eu entendo, mas não tem jeito. Regra é regra. A gente pode debater aqui se a regra é justa ou não, se tem que mudar ou não, mas o que está na regra tem que ser cumprido. Então, se a gente for olhar a regra aí, como disse bem a Nadine Baixo, que entende muito do assunto, isso aí seria pênalti, não tem jeito. Mas eu também acho que foi pênalti lá pro outro lado. Então, assim, novamente a gente falando de erro de arbitragem, e eu acho que só está começando. O Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, mostrou que a arbitragem vai chamar muita atenção, só que, infelizmente, de maneira negativa. Eu fiquei sem entender, e se alguém de casa tiver essa resposta, e você também, Big Boss, você é um cara que sabe muito de futebol, eu assisti o primeiro tempo do Vasco, porque não tinha começado o Botafogo ainda, e o árbitro estava fazendo o que aconteceu na Copa do Mundo Feminina. No microfone dele, ele fala pro público o que ele escolheu quando ele foi olhar o VAR. E no jogo do Botafogo não teve isso, e eu também não vi em outros jogos o árbitro falando no microfone para a torcida. A gente também tem uma nova regra de concussão para ter uma sexta substituição. Ela foi usada no jogo do Botafogo, aqui ela não foi usada, porque depois o Grêmio volta atrás e diz que o Rodrigo Eli. Não, foi o Kahneman. O Kahneman não saiu por isso, porque ele não queria dar, ele não queria dar a chance do Vasco fazer a sexta substituição também. Eu acho que teve uma estratégia aí. Mas eu não vi o árbitro falando em outros jogos. Vocês viram? Não. Pelo menos os que eu acompanhei do Vasco, eu estava lá no estádio, né? Eu fui a São Januário, toda a decisão foi bem audível? Era falada Dava pra ouvir legal? Pro estádio inteiro. Pro estádio inteiro ouvir. Não sei por quê, porque essa foi uma recomendação feita antes do Campeonato Brasileiro começar. Isso já era uma discussão em 2023 e agora em 2024. Aconteceu na Copa do Mundo Feminino. Exatamente, eu acho corretíssimo, tá? Estilo eu acho que é NFL, muito inclusive. importante, muito importante. E aí ele vai e olha e fala, na interpretação dele, ele fala nessa questão aí do Lucas Piton, porque ele escolheu... fala que ele acha que o braço não foi intencional. Isso, foi isso. E aí mesmo. no lance, que é no segundo tempo, no início do segundo tempo do Galdames, o VAR revisa. E aí, no momento, demorou ali uns 3, 4 minutos e segue o jogo. Parece que foi a famosa compensada, né? Porque, obviamente, no intervalo eles veem o lance novamente e eles percebem que eles não deram um pênalti pro Grêmio. No segundo tempo, parece, e eu não tô afirmando nada, mas parece que ele compensou, porque claramente foi pênalti também no Galdame.
Tá aí, né, turma? Ficamos aí com o giro de notícia do Vasco da Gama. Informações essas exclusivas e atualizadas pelo o clube aí, né, do Vasco da Gama aí, com o pessoal da SBT Sport Rio e também com o Nicola, que teve aí uma reunião a respeito do Pedrinho com o Josh Wander, mostrando que o Pedrinho está muito satisfeito aí com a ausência no futebol do Vasco, que ele queria participar. E vamos ver no que vai acontecer. E a respeito ontem do jogo entre Grêmio e Vasco, o Vasco jogou muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo tentou administrar, mas acabou sofrendo um gol. No primeiro tempo ainda sofreu um pênalti não marcado aí. Sofreu não, o Vasco ele era para ser validado o pênalti em cima do Piton a favor do Grêmio. E o árbitro errou, no meu ver, tá? Não é porque eu sou vascaíno que eu tenho que dar uma de maluco e fingir que não foi pênalti, porque quando acontece um erro que nem aconteceu no segundo tempo, eu também vou ficar muito irritado pelo fato dele não ter marcado. Compensou. Não existe compensar, não existe isso, não existe. A regra tem que ser clara, tem que ser marcada. Não existe passar a mão, passar pano e fingir que nada aconteceu porque erraram na primeira coisa, agora vão errar no segundo, para ficar mais feio. Completamente errado. Se errou no primeiro, o segundo não pode errar para poder compensar o primeiro, tem que ser certinho. E não era nem para errar o primeiro pênalti que o Vasco sofreu com o Rossi. Aquilo ali foi ridículo, não foi. O segundo, que era pênalti pro Grêmio. Ridículo não ter marcado pro Grêmio. Era pênalti pro Grêmio bater. E no segundo lance aí, que a bola, o jogador do Grêmio faz a falta dentro da área, era também para ser marcado o pênalti, e o árbitro nem sequer olhou no VAR, nem sequer foi chamado para ele ter a opinião dele, tá bom? Mas enfim, rapaziada, essa foi a opinião. Dá aí sua nota para a arbitragem de ontem aí, né, cara, contra o Grêmio. Deixa aí no comentário a sua opinião, valeu? Agora tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, tchau, tchau, fui!